Estamos de volta com Ideias da Aldeia, especial sobre leitura. Nesse bloco eu vou conversar com a atriz e contadora de histórias, Carla Martins. A Carla, que também é coordenadora da Casa de Leitura da Gamileira, aqui em Rio Branco. Boa noite, Carla. Bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. É um prazer estar aqui com você, aqui mais uma vez no Ideias da Aldeia. Bacana. Carla, recentemente a Casa de Leitura da Gamileira e a Casa de Leitura Chico Mendes, lá no bairro Chico Mendes, fizeram um ano. É um aniversário que foi um tanto quanto especial, comemorado pela comunidade dos dois bairros, né? Tanto ali na Gamileira quanto no bairro Chico Mendes. O que representa esse aniversário? Na verdade, o aniversário é simbólico, mas representa o reforço, a verdadeira centralização, a verdadeira reconhecimento às práticas leitoras que os dois espaços desenvolvem. Quem aniversariou agora em janeiro, dia 24 de janeiro, foi a Casa da Leitura Chico Mendes, porque a Casa da Leitura da Gamileira aniversaria um pouco antes. Mas, como a ideia de celebrar, que é mais um espaço onde as práticas leitoras estão sendo desenvolvidas, onde há toda uma relação com a comunidade e uma nova forma de abraçar a leitura por parte da comunidade, a gente celebrou junto, louvando o trabalho da Casa Chico Mendes, especialmente porque dentro da Casa da Leitura Chico Mendes há todo um processo desenvolvido com as crianças, com os adolescentes que estão dentro da casa. Ela é uma casa que está dentro de um bairro bastante residencial, então as pessoas se aproximam, há uma integração muito grande. E a gente, na Casa da Leitura da Gamileira, a gente está dentro de um espaço também muito simbólico, porque é o espaço de fundação da cidade de Rio Branco, e também rodeado por bares, rodeados por vizinhos, rodeados por uma área de patrimônio histórico. Então, coabitando ali, ressaltando também a possibilidade das múltiplas leituras que isso pode provocar e promover. De ter leitura mesmo num ambiente de diversas manifestações. Exatamente, ela é simbólica desse ponto de vista. A gente crê como prática leitora que a gente não está falando da leitura do livro, mas a gente está falando de um leitor que lê a vida. Então ele lê a vida a partir das músicas que ele escuta, a partir do que ele vê, a partir do que ele sente. São formas de ler o mundo. Então ele se produz, ele se lê, ele se encontra no mundo de outra forma com a literatura humana, a literatura do mundo presente no nosso meio, né? Carla, quando a gente pensa em biblioteca, a gente pensa logo naquele monte de estantes e aqueles livros estanques lá, né? Pra gente ir, parece que cria-se até uma distância entre o livro e a pessoa que está interessada em ler. Me parece que as casas de leitura têm uma proposta um pouco diferente, que é de levar a leitura, como você mesmo estava colocando, as várias leituras até esse leitor. Qual é a diferença essencial entre o trabalho que é desenvolvido nas bibliotecas, que me parece um trabalho mais formal, né, padrão no país inteiro, no mundo inteiro, e esse trabalho desenvolvido nas casas de leitura? A diferença está mesmo na forma com que você tem acesso à leitura. Nas casas de leitura, as obras, as publicações que lá estão, não são emprestadas. Mas a gente propicia um ambiente para que quem esteja na casa leia, possa sentar numa cadeira de balanço, possa deitar numa rede, possa sentar nas almofadas, possa descer para o quintal ou ir para a varanda e possa ler, possa assistir um vídeo, possa ter uma conversa afiada com o escritor que vem, enfim. O espaço é para ler, é para propiciar a leitura dentro do espaço, mas a leitura mesmo como forma também lúdica, uma leitura que eu cheguei no espaço para eu ler, então como é que eu posso ler? Deitado numa rede, sentado numa cadeira de balanço, mas assim, como é que eu posso interagir com a leitura que está dentro desse espaço, especialmente com a literatura nesse caso, que diferencia um pouco das bibliotecas, onde você vai em busca do livro e pega o livro, traz com você e você fica um tempo com o livro até poder ler, ter acesso a isso. Na casa, a ideia é trazer o leitor para o ambiente dos livros, um ambiente que propicia a leitura, porque às vezes se você pensa, eu estou na biblioteca para ler, então, às vezes você entra na pressão, na pilha de vou ler, tenho que ler, estou aqui para ler. E na casa não. A gente tem leitores, inclusive, por exemplo, nós temos as obras do vestibular, que são lidas pelos leitores, agora nós estamos fazendo círculos de leitura
Nós estamos com um projeto na Casa da Leitura da Gameleira chamado Férias em Casa. Né? Porque o pessoal diz assim, ai, minhas férias são tão ruins, eu fiquei em casa. Pois as nossas férias são em casa, mas são muito agradáveis. Na Casa da Leitura. São na Casa da Leitura. Então a ideia é que a pessoa vai e lê. Cheguei para quê? Para ler. A gente tem acervo e a gente talvez tenha menos especialização. O que é muito legal é que a biblioteca ela tem a especialização. Você vai na estante, está separado por assunto. Na Casa da Leitura, não, eles estão dispostos na estante para que você vá lá e pegue. Ao mesmo tempo que eu posso encontrar um livro sobre, por exemplo, o Museu do Folclore do Rio de Janeiro, pode estar ao lado de um livro como do Milton Atum, que é um escritor do norte aqui, que está destacadíssimo dentro do plano da literatura nacional. Ô Carla, esse trabalho que é desenvolvido nas casas de leitura remete muito à criação de um sentimento para com o livro, ou mesmo para com a leitura ou as leituras. No bloco anterior, a Helena falou sobre o impacto que esse tipo de atividade passa a ter. Inclusive, eu acho que quem está em casa assistindo a entrevista deve até ter se emocionado, como eu me emocionei, quando ela falou sobre como nas cartas que as crianças escreveram para o Papai Noel, todas pediram livros e a única que não pediu livro pediu um curso de teatro. Você que está no dia a dia, que está todo dia na Casa da Leitura, que tem esse contato com o público, tanto infantil como os mais adolescentes e os mais velhos, qual é o impacto que uma casa de leitura, que esse tipo de trabalho cria na comunidade, no dia a dia? Diogo, é muito difícil te dizer isso, porque a Helena também falou de uma coisa aqui para você, que foi o sentimento de pertencimento, né? Que é o sentimento de você pertencer daquilo, e isso está claro, eu pertenço a algo, eu estou inserido em, e a gente precisa disso. Nós humanos, a gente tem uma necessidade grande de estar inserido em um meio, estar dentro de um espaço, enfim, adequado para a gente se sentir, né? Para a gente se sentir pertencendo. Então, o espaço das casas, ele, primeiro, como eu falei, tem uma coisa simbólica. Eu já escutei algumas pessoas que perguntam para que serve uma casa de leitura? E eu respondo, efetivamente para ler. Pessoas dizem, para ler. Falo, se você faz essa cara de para ler, é porque você não produz sentido à ideia da leitura. Tudo que a gente lê só tem sentido se a gente produzir. Se eu ver uma produção de sentidos naquilo que eu estou lendo. Uma casa de leitura, ela colocada em qualquer espaço, se a comunidade não produzir um sentido de importância, ela vira algo bonito, talvez um lugar que possa ser visitado, mas não tem esse sentimento de pertencimento. Ela precisa que a comunidade abrace e se sinta pertencendo a ela. E ela pertencendo à comunidade. Então, desse ponto de vista, eu acho que se cria uma ligação muito profunda, intrínseca mesmo. Não só com o livro, mas com esse mundo que a literatura produz. E aí, aquilo que às vezes parece um chavão, quando você fala assim, é um programa de leitura, quem lê, viaja, quem lê, conhece o mundo, quem lê, as pessoas às vezes falam, isso é um chavão, não é. Aí, realmente, você faz essa ponte. E aí uma casa de leitura, em qualquer lugar onde ela passe a pertencer, ela traz isso, ela traz um mundo de possibilidades. Eu vou no livro e no livro eu posso encontrar o que eu quiser. Eu posso ir para Tailândia, eu posso dizer hoje para você o que passa na Tailândia sem eu nunca ter ido e sem eu nunca ter visto uma imagem. Mas se eu tiver lido um livro, eu posso imaginar. Então isso faz com que a casa de leitura, com esse sentimento, ela vire importante, vire fundamental. A gente tem as crianças, a gente tem o pessoal que passa das escolas todos os dias e que olha um livro ou outro e vai. Isso é a pergunta que eu ia te fazer. O movimento na casa de leitura, qual é o público, pelo menos na casa de leitura da Gameleira, que é onde você trabalha diretamente? Qual é o tipo de público que para ler? As pessoas se interessam? Tem muita gente interessada? Tem, a gente, nesse momento, no Férias em Casa, por exemplo, todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós passamos documentários e conversamos sobre eles. E de manhã a gente está fazendo um círculo de leitura com os livros do vestibular, nesse momento é com o livro Corda Bamba, e estamos fazendo também as leituras dramatizadas, que é um ciclo de leituras, está sendo coordenado pelo ator Ivan de Castella. Então a gente tem esse público que vai para as atividades, e tem também esse público que é vizinho, os alunos das escolas em volta, as crianças que passam da escola, param na porta, entram.
o pessoal que limpa a rua, alguns garis que entram na casa, que vão lá para ler o jornal de manhã. A gente tem essa seção de jornais e revistas, periódicos, então a gente tem um público que vai para ler o jornal. De manhã é comum as pessoas chegarem lá. E como a casa funciona de 9 às 9, de segunda a sexta, e de 4 às 8, sábados, domingos e feriados, ou seja, ela está todos os dias aberta. Então, sempre alguém vai lá, em busca, ou seja, de um jornal. A gente tem leitores que leem, ou vão lendo uma obra gradativamente. Então, às vezes, a gente tem um jovem leitor que ele está sempre no sofá deitado. Ele estava lendo, recentemente, o livro Perfume. E eu olhava, todo dia ele lia um pouquinho. E aí, o livro estava com um problema, a gente precisava consertar a capa, mas a gente trouxe outra biblioteca. Aí ele chegou e era outra edição, ele não estava achando, eu digo, tá aqui o livro. Aí ele olhou e falou assim, ai, que bom, eu pensei que meu livro não estava aqui. Isso é legal, entende? Então a gente tem esse público leitor e tem alunos dos cursos noturnos que vão, né, para a Casa da Leitura para saber. E tem também um público espontâneo, a gente recebe muita visita de gente de fora, pessoas de fora do estado, que acessam pelo site, conhecem a Casa da Leitura. Parece que se encantam com a ideia, né? A Casa da Leitura tem isso, as pessoas chegam e falam, nossa, eu não conhecia esse tipo de ideia. Como é isso, né? Essa pergunta, o que é uma casa de leitura? Para que é uma casa de leitura? Então a gente recebe também muitos visitantes, tem pessoas que começam o corredor da Gameleira, como fazem o corredor da parte cultural histórica restaurada, aí vem vindo até a árvore, quando chega na árvore alguém sempre diz, ele ali do outro lado tem a casa de leitura. E a pessoa entra. A pessoa entra, fica, desce, toma um café, tem uma parte embaixo. Carla, uma das coisas que você colocou são as atividades de formação que estão envolvidas dentro das atividades que ocorrem dentro da Casa da Leitura. E você, como atriz e contadora de histórias, acaba estando muito próxima de alguns elementos que trazem mais pessoas para esse mundo, para esse universo tão especial que é a leitura. Quais são as estratégias para você tocar alguém, fazer com que as pessoas percebam a importância de ler? A contação de histórias é um dos caminhos? A contação de histórias é um dos caminhos, Diogo, e cada vez mais alguns estudiosos vão comprovando a partir das suas pesquisas que as histórias, né, como a gente fala, as histórias infantis, os contos que a gente ouve durante a infância, sejam eles as histórias conhecidas como a dos irmãos Grimm, ou os contos de conhecimento popular, como Câmara Cascudo, coisas populares, eles têm um fundamento, eles são necessários. A gente não aprende, a gente não conta as histórias só para as crianças, né, porque são histórias, mas elas são necessárias, porque através dessas histórias as crianças vão tomando contato com os sentimentos e as possibilidades que tem o ser humano, as positivas e as negativas. Com isso, entendendo um pouco mais o universo humano da qual elas fazem parte. Essa é uma das coisas pelas quais a gente conta histórias. As outras é que realmente é comprovado, quando você começa, era uma vez, houve uma vez, certo dia, enfim, quando você conhece, isso é mágico, isso é mágico. As pessoas param e esperam. Então isso é realmente uma forma de você chegar ao leitor, porque você conta a história e você fala, agora essa história estava no livro tal, da editora tal, que permite a pessoa que gostou, vá atrás dessa obra. Essa é uma das formas, né? E a outra, assim, eu avalio que quando a gente fala assim, o que a gente faz com a criança ler? As pessoas perguntam, eu digo, deixa os livros próximo a ela, não à altura em que ela possa pegar para manusear, e deixa ela próxima de quem gosta de ler. Porque é inevitável. Não tem uma forma. Os professores reclamam nas universidades que as pessoas não leem. E aí a gente pensa, mas será que desde pequena elas aprenderam isso? Elas aprenderam que pelo livro elas têm um sentimento que através desse livro elas podem chegar a outras instâncias do conhecimento ou partir para outros mundos. Então isso é necessário desse ponto de vista. A gente faz as atividades na casa, e são as práticas de formação, práticas leitoras, como a gente chama, tentando estimular. Então nós vamos ler, nós vamos pegar lá a Marina Colasanti, que vai contar que a Emily Dickinson é uma grande escritora inglesa que escreveu muito e que nunca saiu do quintal da casa dela e escreveu coisas sobre o mundo. Porque ela lia muito, ela tinha uma biblioteca enorme. Então ela escreveu coisas sobre o mundo inteiro e nunca saiu do quintal da casa dela.
Então a gente vai encontrar outros autores que vão começar a trazer para a gente essa ideia de que, através dos livros, você tem um mundo. Na sua mão. Isso. Então, com isso, as práticas leitoras elas vão servindo para isso. Como na Casa da Gameleira, especialmente o nosso público, no geral, ele é mais adolescente e adulto. A gente tem crianças também, essas crianças, os pichotes que passam pela casa, que vêm da escola, que ficam, e às vezes tem a visitação das escolas. Mas o nosso público espontâneo maior são adolescentes e adultos. E que é, talvez, o público mais delicado. Mas é o público que também adora escutar histórias. É comum, a gente, 6 horas da tarde, a gente tá na casa e chega alguém e diz assim, eu digo sempre que é igual consultório médico. Tem algum contador de história aí, de plantão? Aí se não tiver, a gente vai e conta uma história. Então é meio como algo que ajuda, sabe? É algo como curativo. Então, desse ponto de vista, é o poder curativo que tem o contar histórias, o ler os livros. A leitura, é isso, esse poder curativo se estabelece, se mostra aí. Carla, para a gente finalizar, eu queria que você desse o telefone de contato da Casa de Leitura para quem quiser entrar em contato, saber como visitar, saber mais informações. Também dissesse quais são as expectativas para esse resto de 2006. Um grande resto ainda, afinal de contas a gente ainda está começando. Tá em fevereiro, está começando. Bem, o telefone da Casa da Leitura é 3223-6204. Minha Casa da Leitura ela está localizada exatamente em frente à Árvore da Gameleira, no 2º distrito, então é um lugar bastante fácil de ser encontrado. Vale até um passeio, que você vai andando até chegar lá. E as nossas expectativas são as melhores possíveis. A gente sabe que são muitas as políticas de implementação na área da leitura. A gente sabe que nesse momento, dentro do Plano Nacional dos Livros, o Plano Nacional de Leitura e do Livro da Juventude, há uma expectativa da criação de 100 mil pontos de leitura, que seriam casas de leitura pelo país, seguindo os vários exemplos, né, outras casas de leitura que tem, e também, através dos projetos do Ponto de Cultura que nós aprovamos este ano agora, a gente também vai fortalecer o trabalho das casas. Tem a Casa da Leitura Chico Mendes, a Casa da Leitura da Gameleira, tem a Casa da Escrita, que é um projeto que em breve vai estar pronto, e a gente está nessa expectativa de que mais possibilidades venham, né? A gente recebe um grande apoio através do Ministério da Cultura, através dos livros. A gente também tem algumas pessoas que são nossos parceiros, o senador Tião Viana é um desses programas de leitura, né? Que cutuca lá por Brasília, vamos por aqui, vamos por ali. E assim a gente vai se movimentando e vai conseguindo. Então, nossas expectativas, Diogo, para 2006 são as melhores possíveis. Carla, muito obrigado, então, pela tua participação aqui no Ideias. Muito obrigado também a você que acompanhou esse bate-papo no primeiro bloco com a Helena Carlone, nesse segundo bloco com a atriz Carla Martins, sobre leitura no Acre. Até a próxima, a gente se vê.